Das visitas que se possam do Senhor nesta manhã de sábado. Vamos só aguardar um momento pela afinação dos instrumentos e iremos dar início ao culto desta manhã com o hino 577, Santo és, Senhor. E no 577, Santo és, Senhor. E no 579, eu te amo, ó Deus. Nos céus, nesta manhã, é o teu santo dia de sábado, que nós sintamos a tua presença mais do que nunca antes. É o início de uma semana em que particularmente queremos dedicar tempo a ti e queremos orar. Permite que lembremos e que estejamos presentes todos os dias desta semana que vai entrar. Fica com cada um de nós. Que o teu Santo Espírito esteja aqui esta manhã. Que a nossa fé seja fortalecida. Suplicamos, confiados só, nos méritos infinitos do nosso querido Jesus. Amém. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. A verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Bom dia, irmãos.
Prezadas visitas, sejam bem-vindos à casa do Senhor neste tão belo dia de sábado, o dia do Senhor. Para iniciar o culto desta manhã, vamos entoar o hino 1, 2, 3, o amor de Jesus, 123. A todos aqueles que se podem orar, que façam, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, que habita nos mais altos céus, graças te damos, Senhor, por teres trazido a tua casa de oração para aprendermos mais da tua santa divina palavra. Abre os nossos corações e que eles possam ser receptivos à mesma e que essa palavra possa ser espalhada por todo o mundo, através de nós, e que nós possamos ser um exemplo para todos aqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos no propósito da nossa vida. Pedimos que derrames o teu divino Espírito Santo sobre o irmão Ferraz, que ele possa falar palavras vindas de ti e que as mesmas possam vir ao encontro das nossas necessidades e que todos nós possamos ser com atenção e guardar as mesmas palavras e pôr em prática em todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos no teu propósito da nossa vida. Tu sabes e conheces melhor do que nós aquilo que necessitamos de ti. Pedimos que venhas ao encontro delas e que seja tudo feito à tua divina vontade.
Pedimos tudo isto em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E amém, Senhor. Ao som do hino, pedíamos às irmãs diaconisas o favor de levantarem as ofertas e os dízimos. Em 9, a melhor noiva. Mostrava ser de amor, nenhuma Oremos ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, é com grande alegria e gratidão que nós depomos a teus pés os nossos dízimos e ofertas. Que eles possam, Senhor, ser usados para abreviar a tua vinda. E prepara-nos, Senhor, para essa mesma vinda que em breve será uma realidade. Abençoa tudo o que se vai fazer aqui durante o teu santo dia de sábado. São as bênçãos que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.
Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. A todos as mais cordiais saudações, especialmente àqueles que nos visitam. Agradecemos à Clélia e à orquestra a sua magnífica contribuição musical. Mais uma semana de oração. Todos os anos temos uma. Nós vemos que o nosso mundo cada vez está em maiores dificuldades. Nós podemos concluir facilmente que as nossas orações são indispensáveis. Não só para nós mesmos, para as pessoas que conhecemos, para a Igreja, para este nosso próprio mundo. A mensagem para a abertura desta semana de oração deste ano foi escrita pelo pastor Ted Wilson. Todos nós conhecemos. Presidente da Conferência Geral. Este nosso presidente está preocupado, muito preocupado, com o impacto das filosofias modernas na nossa sociedade. O diabo pretende roubar à humanidade a sua identidade e a sua origem divina. Pretende-se anular as diferenças do género masculino e género feminino. Ensina-se nas escolas às crianças de que é natural casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Afirma-se que a verdade é relativa. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Homens, neste nosso mundo, homens supostamente inteligentes, querem convencer-nos de coisas absurdas. Por exemplo, uma obra perfeita como o corpo humano não tem autor. Apareceu aqui por acaso. O planeta Terra, as suas maravilhas da natureza, não foram planeadas nem executadas por ninguém. Tudo está aqui por acaso. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. A Bíblia diz que a verdade é absoluta. A Bíblia ensina que a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Igreja Cristã, fundada por Jesus Cristo e os apóstolos, aproximadamente 2000 anos, nós vemos que a quase totalidade das suas doutrinas hoje não são retiradas da Sagrada Escritura. Esta Igreja Cristã, que nós hoje conhecemos, passou a ser conhecida como Igreja Católica Romana. O paganismo do Império Romano, com a sua adoção do sol, a adoração do sol e o dia de culto do domingo, completamente dominaram a Igreja Cristã primitiva. Como que engoliram a Igreja Cristã primitiva e fizeram desaparecer nela quase tudo aquilo que era ensino de Jesus Cristo. Apareceram então os reformadores. O pastor Ted Wilson, nesta sua primeira apresentação, menciona 3 desses reformadores. Nós poderíamos perguntar o que são reformadores. Pois bem, eu vou tentar responder. Ao longo dos 2000 anos da história da Igreja Cristã, homens honestos, sacerdotes da própria Igreja Romana, ao estudarem os textos sagrados no seu original, constataram que o que a Igreja Romana ensinava era muito diferente daquilo que os textos sagrados originais da Bíblia diziam. E assim, eles propuseram reformas, isto é, correções nas doutrinas da Igreja vigente. Correções? A instituição papal nunca aceitou quaisquer correções, nem sequer uma. E estes homens que, tendo estudado a Bíblia, chegaram à conclusão de que aquilo que a Bíblia ensinava era muito diferente daquilo que a Igreja praticava. Estes homens foram chamados por historiadores, foram chamados reformadores. Aqui estão os reformadores. Mas a Igreja Católica Romana chamava-lhes hereges. Matava-os. Como disse já Ted Wilson, na sua mensagem menciona 3 destes reformadores. Nós temos imagens, penso, destes 3 reformadores sobre os quais eu vou deter-me durante alguns minutos.
Temos John Wycliffe, nasceu em 1320 e faleceu em 1384. Viveu 64 anos. Temos o segundo, William Tyndale. William Tyndale nasceu em 1494 e faleceu em 1536. Viveu 42 anos. Foi estrangulado, foi executado. Martinho de Lutero nasceu em 1483 e faleceu em 1546. 3 reformadores que são mencionados por Ted Wilson na sua apresentação, que nós vamos passar a ler dentro de pouco tempo. Wycliffe, John Wycliffe, foi o primeiro dos reformadores. Ele viveu ainda no século XIV, no princípio do século XIV. Ele era um catedrático. Ele era professor da Universidade de Oxford. Nasceu numa pequena aldeia no centro da Inglaterra, chamada... Esquece-me o nome. Portanto, John Wycliffe foi feito sacerdote, foi feito sacerdote no ano de 1536, quando ele tinha 42 anos. E ele fez, a grande obra que ele praticou foi traduzir a Bíblia. E essa foi considerada uma obra de terrível heresia. Mas ele escapou ao fogo e não foi executado. Não foi executado. William Tyndale. William Tyndale aparece 200 anos mais tarde também na Inglaterra. Também no centro da Inglaterra. E ele também era um catedrático, era sacerdote da Igreja Romana. E ele cometeu o mesmo crime. Traduziu a Bíblia dos originais em grego e hebreu para a língua inglesa. Já Wycliffe tinha feito isso, mas ele tinha traduzido da Vulgata Latina. A Vulgata Latina é, ela, em si mesmo, uma tradução já, enquanto que Tyndale traduziu das línguas originais do grego e do hebreu. Lutero, na Alemanha. Portanto, estes 2 primeiros reformadores viveram na Inglaterra, foram na Inglaterra, e este reformador Tyndale, em 536, no ano da sua morte, ele foi executado. Ele foi estrangulado com correntes. E depois temos Lutero. Lutero nasceu em 1483, como dissemos já, e ele cometeu o mesmo crime. Traduziu a Bíblia. Desta vez traduziu a Bíblia em alemão. Várias vezes foi levado a tribunal. Tentaram condená-lo, mas nunca se concretizou. Vamos passar, pois, a ler a mensagem do Presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, que, como disse já, menciona estes 3 reformadores que nós vamos voltar a mencionar no curso desta leitura. Portanto, tem o título: A Palavra de Deus, o fundamento da nossa fé. A Palavra de Deus é o único fundamento que pode existir para a fé cristã. Aquilo que Jesus Cristo disse e ensinou, e os apóstolos, é o único fundamento. Nós não podemos ter um fundamento cristão em palavras de homens, em princípios de homens, em ideias de homens. E diz Ted Wilson, agora é o tempo. Chegou a altura. Nós vivemos numa altura da história da Terra em que as convulsões são cada vez maiores, em que a incerteza é cada vez maior. Temos nas nações homens que dizem coisas estranhas e ameaçam o mundo inteiro. A nossa confiança, nós precisamos hoje de ter fé e confiança totais na Palavra de Deus. À primeira vista, o pequeno grupo parecia ser semelhante a qualquer outra procissão fúnebre. Membros do clero, observadores curiosos e homens com instrumentos para cavar uma sepultura. Apenas faltava uma coisa: o caixão do falecido. Este foi um funeral estranho e pleno de ódio. À medida que o grupo entrava no pátio da igreja paroquial de Santa Maria, em Lutterworth, Inglaterra, um sentimento de excitação e de vingança encheu o ar. Finalmente, 43 anos depois de John Wycliffe ter sido deposto na sua sepultura, ele iria receber a devida paga. Ato estranho, não acham? Eles iam desenterrar John Wycliffe, 43 anos depois de ele ter falecido. O ódio que inspirou aos dirigentes da igreja
foi tal que 43 anos mais tarde esse ódio ainda estava vivo, ao ponto de desenterrarem John Wycliffe. Vamos continuar a ler. Ao chegar ao lugar da sepultura, os homens começaram avidamente a abrir o solo, cavando cada vez mais fundo até as suas picaretas terem atingido a madeira. Depois de abrirem o caixão, mãos profanas retiraram os ossos de Wycliffe do seu lugar de repouso e lançaram-nos numa fogueira. Não tendo conseguido executá-lo durante a sua vida, o papado estava determinado em realizar os seus intentos após a sua morte. Depois de os ossos de John Wycliffe se terem tornado em cinzas, os orgulhosos prelados recolheram-nas e lançaram-nas no vizinho rio Swift, esperando assim apagar todo o vestígio do homem e da sua obra. Qual a razão para tanto ódio? Qual a razão para um ato destes? A razão era o facto de que John Wycliffe ter ousado desafiar o Papa, ter pregado contra os frades e, pior do que tudo, ter ousado traduzir a Bíblia do latim para a língua inglesa, dando assim a santa palavra de Deus, já no princípio do quarto século da nossa era, dando a palavra de Deus ao povo para ler na sua língua nativa. Mas queimar os ossos de tal homem não podia pôr fim à sua influência, escreveu o teólogo e historiador John Townsend, vários séculos depois. Tal como escreveu John Foxe no seu livro Os Mártires, embora tenham desenterrado o seu corpo, queimado os seus ossos e lançado à água as suas cinzas, no entanto, a palavra de Deus e a verdade da sua doutrina, com o fruto e o sucesso delas resultantes, não podiam ser queimadas, sendo que elas permanecem até o dia de hoje. Enquanto Wycliffe escapou ao fogo durante a sua vida, muitos outros que vieram após ele foram queimados na fogueira, foram decapitados, foram afogados, foram martirizados por causa da sua fidelidade a Deus e à sua palavra. Historiadores dizem-nos que a Igreja Romana martirizou 50 milhões de homens e mulheres durante o período da Idade Média, durante 1260 anos. 50 milhões foram sacrificados. O esforço para dar a Bíblia às pessoas na sua própria língua continuou. 200 anos após o nascimento de Wycliffe, Martinho de Lutero, o mais conhecido de todos os reformadores, publicou a sua tradução alemã do Novo Testamento em 1522. A sua tradução completa da Bíblia foi publicada pela primeira vez em 1534 e foi bem acolhida pelo povo comum da língua alemã. Mas as autoridades eclesiásticas não ficaram satisfeitas. Em vão se invocaram tanto autoridades eclesiásticas como civis para acabar com a heresia. Em vão recorriam à prisão, à tortura, ao fogo, à espada. Milhares de crentes selaram a fé com o seu sangue. E mesmo assim, a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade. Enquanto Martinho de Lutero estava a levar a palavra de Deus ao povo comum da Alemanha, na Inglaterra, William Tyndale seguia nas pegadas de Wycliffe ao dispor-se a preparar uma nova tradução em inglesa da Sagrada Escritura. A Bíblia de Wycliffe tinha sido traduzida da Vulgata Latina, a tradução que tinha sido feita vários séculos antes. Mas Tyndale realizou a sua tradução a partir das línguas originais, o hebreu e o grego.
A sua obra não foi bem-vinda em Inglaterra, pelo que Tyndale fugiu para a Alemanha, onde em 1525 surgiu o Novo Testamento, o primeiro a ser impresso na língua inglesa, tendo sido traduzido do grego original. Gutenberg, em 1440, inventou a imprensa, inventou a página impressa. Quando Wycliffe escreveu a sua Bíblia, escreveu à mão. Não muitos exemplares foram escritos. Ainda há pouco tempo, nos Estados Unidos da América, foi leiloada uma destas Bíblias que rendeu $1.500.000. Estas Bíblias são preciosíssimas. Tradução de Wycliffe, escrita à mão, antes da página impressa ter sido inventada. Porém, quando Tyndale traduziu a sua Bíblia, já havia a impressão de Gutenberg. Uma vez esta Bíblia impressa pela primeira vez, pronta, foi imediatamente levada para a Inglaterra. A tradução de Tyndale foi bem recebida pelo povo inglês, mas odiada, mais uma vez, pelas autoridades. Em 1535, enquanto traduzia o Antigo Testamento, Tyndale foi traído depois de ter sofrido durante 500 dias numa prisão, completamente às escuras. Tyndale foi martirizado, estrangulado com correntes e queimado na fogueira. Alguns amigos fiéis completaram a sua obra e a tradução completa da Bíblia por Tyndale foi publicada alguns anos mais tarde, em 1536. A paixão dos reformadores, levar a Bíblia ao povo comum. Por esta razão, estes homens passaram por tanta dor e tanto sofrimento, até mesmo pela morte, para levar a palavra de Deus ao povo. Eles fizeram-no porque desejavam que as pessoas conhecessem a verdade de Deus. Logo que os olhos do público fossem abertos, pensavam os reformadores, ou logo que os olhos do povo fossem abertos para a verdade da Bíblia, eles veriam as contradições existentes entre o que diz a palavra de Deus e o que os sacerdotes ensinavam. A verdade libertá-los-ia. O terror e o medo imposto pela Igreja institucional desapareceria, queriam eles. Helena White partilhava a paixão que os reformadores tinham de permitir o acesso de todos às Escrituras Sagradas. A Bíblia não foi dada apenas para os pastores e para os académicos, escreveu ela. Todo homem, toda a mulher e toda a criança devem ler a Escritura Sagrada por si mesmos. Não dependam, diz ela, não dependam do pastor para que ele leia as Escrituras para vós. A Bíblia é a palavra de Deus para todos. O homem pobre precisa de ler a Bíblia tanto como o homem rico. O homem menos instruído tem a mesma necessidade de ler a Bíblia que tem o homem instruído. E Cristo tornou a sua palavra tão simples que, ao lê-la, ninguém tem de tropeçar. Não é difícil de entender. Devido aos princípios protestantes de se aceitar o texto tal qual se lê, tal qual está escrito, e de se permitir que a Bíblia se interprete a si mesma, a maior parte das nossas verdades fundamentais, tais como o sábado, o estado dos mortos, o santuário e o juízo investigativo, já estavam estabelecidos quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi oficialmente organizada em 1863. 1863. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi registada com as autoridades civis nos Estados Unidos da América. Comentando este estudo fundamental da Bíblia, que esteve na origem das nossas doutrinas, Helena White escreveu:
o meu esposo, Tiago White, o pastor George Bates, o pastor Pearson, o pastor Iran, o pastor Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirando o tempo em 1844, buscavam a verdade como um tesouro escondido. Nós reuníamos-nos com eles, estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até altas horas da noite, e às vezes a noite toda inteira, pedindo a Deus luz e a estudar a palavra de Deus. Repetidas vezes esses irmãos se reuniram conosco para estudar a Bíblia, muitas vezes, a fim de conhecermos o seu sentido e para que fôssemos capazes de partilhá-lo com outros. Hoje, alguns depreciam, menosprezam a ideia de existir uma leitura simples. Há pessoas que negam que a Bíblia é simples de entender. Hoje, alguns depreciam a ideia de existir uma leitura simples da Sagrada Escritura. Segundo o seu modo de pensar, é necessário abordar a Bíblia com um olho crítico, de modo a compreender que partes da palavra de Deus têm sentido para nós hoje, no século XXI. Por outras palavras, nós devemos ler a Bíblia e fazer um juízo sobre a Bíblia. Não aceitamos a sua inspiração e fazemos um juízo. Devemos decidir se a Bíblia serve para nós ou não. Este é chamado o método crítico, histórico crítico. Em vez de, este método é sugerido por algumas pessoas, em vez de o método de comparar Escritura com Escritura. Todos nós sabemos onde é que a Bíblia nos aconselha a estudar a Bíblia e como. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Querem abrir as vossas Bíblias? O livro do profeta Isaías, capítulo 28. Podemos ler o versículo 10. Porque é preceito sobre preceito. Há uma maneira de estudar a Bíblia. Quando nós não entendemos uma passagem, nós procuramos outra passagem paralela, que trate do mesmo assunto, para que na nossa mente seja lançada maior luz. E diz Isaías, no capítulo 28, versículo 10, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nós estudamos a Bíblia comparando passagem com passagem. Se uma passagem não é particularmente clara para nós, nós procuramos outra, que fale do mesmo assunto. Podemos ler ainda o versículo 13. E assim, pois, a palavra do Senhor. Reparem que está a falar da palavra do Senhor, não está a falar de mais nada. E assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Este é um método bíblico para estudar a Sagrada Escritura. Mas há pessoas que, em vez disso, em vez de compararem Escritura com Escritura, eles colocam a sabedoria humana como árbitro daquilo que é ou não é relevante. Uma das maiores batalhas que enfrentamos enquanto adventistas do sétimo dia é a batalha sobre a autoridade da Bíblia. Lembremos de que as Escrituras são a nossa única salvaguarda. Não podemos colocar lá as nossas próprias ideias. De outra forma, deixa de ser palavra de Deus. Lembremos-nos de que as Escrituras são a nossa única salvaguarda. À medida que seguimos e promovemos fielmente o método histórico-bíblico. O método histórico-bíblico é o método que acabamos de mencionar, de comparar passagem com passagem. À medida que promovemos o método histórico-bíblico, de interpretar a Bíblia, permitindo que esta se interprete a si mesma, linha a linha e preceito a preceito, note bem as seguintes instruções para se aceitar a Bíblia tal como ela se lê. Deus exige mais dos seus seguidores do que muitas pessoas pensam. Se não queremos basear as nossas esperanças do céu num falso fundamento, precisamos de aceitar o que diz a Bíblia e crer que o Senhor cumpre o que afirma.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um documento oficial sobre o modo como se deve estudar e ler a Bíblia. Votado pelo Comitê Executivo da Conferência Geral no seu Conselho Anual realizado no Rio de Janeiro, Brasil, o documento é dirigido a todos os membros da Igreja, todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o propósito de fornecer linhas orientadoras sobre o modo de estudar a Bíblia. Ele explica duas diferentes abordagens às Escrituras. O método histórico crítico, o tal método em que a pessoa lê a Bíblia e decide se é bom ou não. E esse método minimiza a necessidade da fé. Eu decido o que é bom e o que não é bom, não preciso de fé. O método histórico crítico minimiza a necessidade de fé em Deus e de obediência aos seus mandamentos. Além disso, porque tal método elimina praticamente o elemento divino na Bíblia enquanto livro inspirado, incluindo a sua unidade que daí resulta, e deprecia ou compromete ou compreende mal a profecia apocalíptica e as porções escatológicas da Bíblia. Nós exortamos os estudantes adventistas da Bíblia a evitarem confiar no uso das pressuposições e das resultantes deduções associadas ao método histórico crítico. Em contraste com as pressuposições do método histórico crítico, queremos ser úteis estabelecer os princípios do estudo da Bíblia que são consistentes com os ensinos da própria Escritura. Linha por linha, passagem com passagem comparada, um pouco aqui, um pouco ali. Preservam a sua unidade e que são baseadas na premissa de que a Bíblia é Palavra de Deus. Tal abordagem levar-nos a uma experiência satisfatória e recompensadora com Deus. Deus deu-nos um mandato vindo do céu para que sejamos os defensores da palavra, da sua palavra, porque ela demonstrou ser verdadeira e porque ela muda a vida das pessoas. O mundo está inundado de comportamentos existencialistas. Pessoas que pensam que tudo é relativo, quando tal não é verdade. Há absolutos e eles encontram-se na palavra de Deus e na sua fiel adesão à sua palavra. Reserve tempo para a palavra de Deus. Este é um apelo de Ted Wilson. Ele diz que nós devemos colocar tempo à parte de uma maneira organizada, de tal maneira que cumpramos aquilo que decidimos. Cada dia, às tantas horas, nós precisamos de ler a Sagrada Escritura, juntamente com o resto da família. Reserve tempo para a palavra de Deus. É a nossa única esperança. É a nossa salvação num mundo em convulsão, num mundo em que todas as coisas parecem resultar em nada. Estamos a viver no período laodiceano dos últimos dias, quando o cristianismo é frequentemente superficial. O cristianismo é frequentemente superficial. O diabo tentará fazer tudo para nos distrair de aceitar a Bíblia e a verdade. Serão usados todos os meios possíveis: a recriação, os meios de comunicação, os divertimentos, muito trabalho, a música, as discórdias, as lutas internas, os falsos ensinos, as discórdias familiares, os problemas económicos, tudo que diminua o nosso tempo que deveríamos conceder ao estudo da palavra de Deus. Queridos, agora é o tempo de nos assegurarmos de que lemos a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus é vitalmente importante, porque ela nos coloca face a face com Jesus. Ela ensina-nos que a salvação é possível apenas através de uma completa confiança em Jesus Cristo.
Ela fala-nos da sua vida e morte, da sua ressurreição, do seu ministério, em nosso favor no lugar santíssimo do santuário celestial. Ela recorda-nos de que o sábado é o selo especial e a aliança de Cristo com o seu povo, que obedece aos mandamentos. Ela confirma a crença e a esperança na segunda vinda de Jesus Cristo. Vinda literal e próxima. O nosso Redentor. Ela ajuda-nos a saber que servirmos um Deus que nunca falhará e cuja Igreja será vitoriosa contra os ataques de Satanás. Agora é o tempo. É o tempo de desenvolver a nossa fé e a nossa confiança total na Palavra de Deus. Sabemos que se aproxima um tempo em que não seremos capazes de confiar nos nossos próprios sentidos, em que serão apresentados um poderoso engano, quase invencível, e uma ilusão de tal modo atraente que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mais uma vez, agora é o tempo. Agora é o tempo. Se o não fizermos agora, que perigos enfrentaremos? Agora é o tempo. Aproxima-se uma tempestade. Agora é o tempo de construir sobre o firme fundamento da Palavra de Deus. O próprio Jesus diz-nos como podemos preparar-nos de modo a estarmos prontos. Diz Jesus: todo aquele, pois, que escuta esta minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A nossa fé e as nossas crenças devem ser construídas sobre a inabalável Palavra de Deus. Devemos lê-la todos os dias, fazer dela a nossa regra de fé para cada minuto da nossa vida. A Bíblia, que foi fielmente preservada e selada com o sangue dos mártires, transcende os tempos e as culturas. É pela Palavra de Deus e através da orientação do Espírito Santo que podemos encontrar as respostas de que precisamos tão desesperadamente nestes últimos dias da história da Terra. A Bíblia é a carta de amor que Deus escreveu para a humanidade, com o objetivo de salvar. Se nós a negligenciarmos, a perda pode ser enorme. Determinemos estudar a Bíblia todos os dias. Temos a escola sabatina para nos lembrar. Mas nós precisamos de passar tempo verdadeiramente a ler e a entender aquilo que a Sagrada Escritura ensina. Nós precisamos de o fazer em família, uns com os outros. E que esse exercício não falhe dia nenhum. É o meu desejo para mim e cada um de vós aqui esta manhã. Que Deus a todos possa grandemente abençoar. Agradecemos ao irmão Ferraz a exposição da leitura, da primeira leitura da semana de oração. Lembramos que amanhã, domingo, a partir das 8 horas, será lida a segunda mensagem. E para terminar os serviços de hoje, iremos cantar com alegria o hino 208, Graça Excelsa.
conduz-nos a nossas casas, que seja um lugar santificado, em que a Tua palavra possa encontrar o primeiro lugar. Permite que cada dia não esqueçamos de ler com os nossos filhos, de ler com os nossos pais, de nos alimentarmos da Tua santa palavra, pois nela nós temos instruções para a vida. Satanás quer que nós a negligenciemos, quer que nós esqueçamos, quer que a nossa vida cristã se torne uma rotina. Vamos, estamos, sentamos, vamos para casa. Querido Pai do céu, permite que a nossa fé se torne o verdadeiro motor de tudo quanto fazemos, pensamos e dizemos. Toma em Tuas mãos cada vida aqui esta manhã, que nenhum de nós se possa perder, e que todos nós sejamos condutores, auxiliares, testemunhas para aqueles que conhecemos. Suplicamos, confiados só nos méritos infinitos do nosso querido Jesus. Amém.